Olá a todos. Estamos iniciando mais uma live do projeto Encontros com o Autor. Dá um tempinho para o pessoal ir entrando. Se a conexão ficar instável, peço que vocês avisem aí pelos comentários, tá bom? Quando o pessoal vai chegando, eu vou apresentando. Esse projeto, o Encontros com o Autor, é um projeto que a gente faz presencialmente na UERJ, né? Mas devido à pandemia, nós temos feito por lives no Instagram, né? E hoje nós vamos entrevistar a escritora Sônia Rosa, que já está aqui. Deixa eu convidar ela. Boa tarde. Sônia, boa tarde. Boa tarde. Tá boa aí, né, Virginia? Não tô gostando, não. Tá boa? Tá Peraí. embaçado, não tá? Ou não? Tá um pouco escuro, mas dá pra ver. É? O pessoal pode comentar aí, gente, se pra vocês tá dando pra ver direitinho, tá? Tá dando pra ver. Aqui, pelo menos, pra mim tá aparecendo direitinho. Tira o Show. óculos. Deixa eu ver agora. Então, Tô achando escuro, engraçado. Não o tá, pessoal, não? a Ayla comentou aqui. Tá um pouquinho escuro, mas tá dando pra ver. A Deixa eu Ayla me comentou afastar. aqui. Assim. Ah, show. Tá bom? Tô parecendo uma fantasma. Onde está o óleo? Acho que dá pra gente seguir. Tá, a Tá. professora Regina também comentou que tá dando pra ver, sim. Ah, tem uma luz de apoio. É toda uma técnica, né? Só uma construção. Pronto. Acho que melhorou, né? Foi. Foi, tá ótimo. Então, gente, ela comentou aqui, a câmera talvez esteja suja, a lente da câmera. Ah, é? Como é que... Peraí. Deixa eu ver como é que eu faço. Passar Ali. um paninho. Isso melhorou. Ah, acho Mesma que dá coisa. pra Tá seguir. dando, né? Tá Dá. dando. Com a luz melhorou, a professora Regina comentou aqui. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. É Boa um prazer tarde. recebê-la aqui no Encontros com o Autor. Só para Imagina. introduzir, né, eu queria fazer uma pequena apresentação, né? A Sônia, gente, ela é professora, pedagoga, contadora de histórias e autora, né, escritora de vários livros destinados ao público infanto-juvenil. Né? Nós queremos agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, tá bom? É uma honra imensa. E vamos começar, né? Porque é só uma hora e a gente tem muito para conversar aqui hoje, né? Se você quiser quer falar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu quero dar boa tarde, falar da minha alegria de estar aqui. Muito obrigada, Ellen, por me convidar. Professora Flávia, escritora Flávia Cortez, minha amiga Sim. de anos, agora também uma acadêmica, né, assim como eu, que concluí, né, um mestrado recentemente, quer Uhum. dizer, já há 2 anos, mas ainda é muito recente. Então, eu me sinto assim, muito feliz, né, de estar dentro da minha UERJ, porque é UERJ, Ih, não é peraí, UERJ. falei. Oi? Tá me A ouvindo, Sônia? Ah, universidade, sim, tinha a falhado aqui um pouquinho. Pode falar. universidade é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Estadual, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Acabei ficando um pouco confusa, mas a UERJ é a minha universidade. Fiz pedagogia lá nos vídeos dos Legal. anos 80,
Eu acho que você não era nem sonho da sua mãe e do seu pai. Que alegria! Como é a vida. Então, eu tenho um carinho muito grande. Tentei agora, no ano passado, o doutorado para a UERJ. Infelizmente, eu consegui chegar no final, mas eram 4 aprovadas para 2 vagas. Aí eu não entrei, mas também tá Caramba, bom. Tá escrita. terão outras oportunidades, né? Vai ser um prazer ter participando das coisas lá com a gente, isso é uma honra. E para começar, né, a gente queria te perguntar como começou a sua vida, a sua carreira de escritora, né? Como que se deu isso? Contar um pouquinho pra Olha, gente. foi o seguinte, eu na minha vida nunca imaginei ser uma escritora, porque dentro da minha casa a gente não tinha livros, então era difícil, né? Você Uhum, imaginar se tanto tinha histórias, tinha amor, tinha outras riquezas, né? Inclusive a presença, a marca africana, afro-brasileira dentro da minha casa, uma mãe baiana. Então, isso foi voando as minhas ideias, essa moralidade, né, que é um dos valores afro-brasileiros dentro da minha casa mesmo. E então, eu quando cheguei assim a desejar ser escritora, é diferente da escrita. Eu escrevo, uhum, apaixonada pela palavra, pela oralidade. Depois comecei a escrever, conheci os livros, comecei a fazer poesias, comecei a fazer diários. E aí o tempo foi passando, eu já professora da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei 30 anos, eu caramba. já professora com os meus alunos, especialmente meus alunos da alfabetização. Eu contava muitas histórias, pegando os livros nas bibliotecas, e então nasceu o desejo de escrever histórias, já que eu Uhum, tinha a palavra, tinha a intimidade com a oralidade e com as crianças, né, o meu grande público, e então eu comecei a escrever para os meus alunos. E o meu primeiro livro foi O Menino Nito. esse livro é um amor, Sônia. Maravilhoso. Então, aí é isso. Foi assim que começou a minha carreira. Aí surgiu o desejo, e do desejo eu parti para a ação, porque até então eu não tinha desejado isso. A partir do momento que eu Uhum, desejei, eu passei a batalhar para a realização desse desejo, isto é, ser uma escritora. Como eu era simplesmente uma professora, o que não é simplesmente, é uma coisa, né, valorosa, gigante. mas assim, eu não tinha uma rede de escritoras, de amigos escritores, então foi difícil, tanto é que eu escrevi o texto em 88 e eu só publiquei em 95. E esse ano estou Caramba. fazendo 20 anos de carreira desde da publicação do Menino Nito, que em princípio tinha essa capa, essa Uhum, é a capa da editora Memórias Futuras, que é uma editora que uhum. deixou de existir, e eu relancei em 2002 pela editora Palas. Isso, é essa versão que eu conheço, a da Editora Palas. É um livro maravilhoso. E a gente pode falar um pouquinho mais dele mais pra frente, né? Mas assim, continuando nesse sentido da carreira, para você foi difícil conciliar a carreira de professora, pedagoga com a de escritora? Você teve dificuldades quanto a isso? Eu não tive dificuldade quanto à questão da escrita, porque eu apenas especifiquei, assim, coloquei de forma mais específica, mais no mundinho, a minha escrita, né? Porque até então a minha Uhum, escrita poética, livre, falando de amores, de sentimentos, coisas cotidianas. A partir do momento que eu topei escrever para criança, eu já estava absolutamente absorvida pela ambiência infantil, por 2 motivos. Primeiro, porque eu era professora com 2 matrículas, trabalhava em 2 escolas e tinha crianças ao meu redor, a convivência com a criança sempre muito rica, sempre muito pura, e sim. já tinha o meu filho Igor, né, que em 88, quando eu escrevi, o Igor já estava assim, com 1 ano e pouquinho, então eu tinha Uhum, experiência. Então, o trabalho de professora, a ser mãe, tá no meio das crianças, eu vou te dizer que isso não prejudicou, muito pelo contrário, facilitou, porque é muito triste quando um professor uhum. de literatura infantil, ele se pauta na criança. É bom, mas não pode ser só isso. Ele precisa entender a criança real,
para a qual ele escreve. Então, eu mesmo agora que eu já saí do circuito, né, estou aposentada, saindo para o quinto ano, eu continuo assim muito voltada para as crianças, né? Eu estou trabalhando numa escola, numa creche escola, como consultora do letramento racial. Eu tenho sobrinhos, Legal. crianças, eu estou pronta para os meus netos que ainda não chegaram, né? Mas eu estou sempre e visito muitas escolas até para eu poder vivenciar essa experiência de estar com a criança, porque para quem escreve para criança, isso é fundamental. Então, sensacional a sua trajetória. Acho que a experiência com as crianças enriquece muito, né? Assim, em vários São sentidos. fantásticos. As Tanto crianças faz. são fantásticas, elas têm as respostas, elas têm as perguntas, elas têm a singeleza da existência apenas pela existência. Não fica pensando, a adulta é muito chata, não fica pensando, pensando, repetindo, pensa, vive, É inspirador demais, assim. né? E, assim, né, você está contando um pouco, eu queria te perguntar como é o seu processo criativo de escrita, né? Acho que toda essa ambiência da oralidade e tal, isso já era muito natural a você, né? E é. Mas conta pra gente, assim, como se dá o seu processo criativo? Só um De minutinho. uma vez só? É uma Olha, inspiração? É um trabalho árduo? Como funciona? olha, o meu processo criativo, ele se dá livre, livre como uma criança. Às vezes, tem situações que me tocam. Então, eu, por exemplo, tenho uma história que eu escrevi, que eu queria escrever para uma criança que eu gosto muito, que é o Matias, filho de uma amiga, meu leitor desde bebê mesmo, bebezinho, agora ele já está com 4 anos. Olha, já está com 4 anos. E eu queria escrever uma história para o Matias. E eu fui tocada por uma experiência ligada ao sol, né, ao sol que chega e se esconde, em Fortaleza. Né? Eu estava com meu marido numa viagem, queria fazer uma história para o Matias, e acabei fazendo, tocada por uma experiência relacionada ao sol, né? Vamos dizer, as peripécias do sol num dia nublado. E isso me inspirou a escrever Chama o Sol Matias, que é um livro que brevemente sairá. Ainda não está. Então, assim, as Novidade. é, meus filhos, meus sobrinhos netos, memórias, por exemplo, eu tenho é, 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 uma história que é essa daqui, que é a Dona Brígida. Dona Brígida é uma Uhum. história de uma rezadeira da minha infância, né? Uma mulher que rezava, uma mulher negra linda. Os meus livros eu sempre tenho personagens negros, porque eu trabalho com a representatividade negra. Eu sou uma mulher negra, né? Infelizmente nem sempre lida como tal, mas eu sou uma mulher negra e como tal eu de uma família negra, então eu coloco dentro dos meus textos personagens negros em protagonismo, com situações de conforto, bem vestidos, Sensacional. sentados, com história para contar, com alegria, com irmão, com pai, com mãe em casa. Então, eu tenho essa pegada. Mas eu tenho assim feito histórias onde eu faço essas viagens, né? Tanto no sentido de trazer a cultura africana, com as lembranças africanas, que eu tenho o jongo, ai, caiu aqui. Eu tenho o jongo, o maracatu, né, que são livros relacionados às heranças africanas, né? Sim. O Monifa, que é uma Seria lindo. carta, eu tenho Esperança Garcia, que é uma heroína negra. Está chegando, vai chegar amanhã, o Dragão do Mar, que é mais um herói negro, além do zumbi, zumbi, que eu conto as histórias. Então, assim, eu ofereço às minhas crianças de todas as cores, tá? Né? As crianças Sim. negras, não negras,
Eu ofereço uma literatura onde a representatividade negra está sempre presente, né? Onde a temática negra está sempre presente. Inclusive, eu conceituo a literatura que eu faço como literatura negro-afetiva. Tá? Então, essa é Sensacional. a literatura que eu desenvolvo, é um conceito, estou escrevendo um artigo sobre essa literatura, né? Então, eu tenho aqui o tambor de crioula, que é uma dança ancestral africana, que foi de uma experiência, porque você estava me perguntando como é Uhum. que eu inspiração, como é que eu escrevo. Eu não tenho uma rotina. Ah, hoje eu acordei, tenho o meu horário marcado na agenda para eu sentar para escrever. Essa não sou eu. Essa deve ser uma outra professora, Outra autora. que eu acho lindo, mas não é a minha. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma Uhum. pessoa vivo, e eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tanto eu consigo que eu escrevi uma história enquanto o almoço não fica pronto, que são meus dois caçulas, né? Que acabaram de Aham. chegar e na pandemia. Então, enquanto o almoço fica pronto, é a minha vida. Enquanto o almoço fica pronto, a máquina está Vamos fazer batendo, outras coisas. eu estou ligando para alguém, eu estou pensando numa história, eu estou Maravilhosa. eu estou recebendo filhos, eu estou fazendo bolo. Então, assim, eu sou uma moça que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. É desse jeito que eu escrevo, né? Uhum. Escrevo. E não sei se é ruim ou mal, se é bom ou mal, é o meu jeito. Tem dado muito certo. A gente vê obras maravilhosas, né, ao longo dessa sua trajetória. Até comentaram aqui, os comentários estão subindo, eu perco, mas falaram sobre Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que gostam muito. E Ah, perguntaram obrigada. aqui, eu vou perguntar antes que passe, né? Dragão do Mar é com ilustração de Anabela Lopes? É esse mesmo. Está chegando. Deve chegar hoje mais tarde ou deve chegar amanhã cedo. É a Ai, história do Dragão do Mar, que é um herói. Veja bem, o Dragão do Mar é um herói do Ceará, né? Lá de Fortaleza. Assim como Esperança Garcia é uma heroína negra lá do Piauí, né? Assim como o Zum Zum Zumbi é um herói, né? Porque você sabe, né? sim. O Zumbi dos Palmares, o dia 20 de novembro não é o dia de celebrar nada, é dia da consciência, porque o Zumbi, no dia 20 de novembro, ele foi assassinado de uma Hum, forma, foi enfim, a cabeça dele foi exposta em praça pública, e Zumbi foi um líder muito importante, entendendo que o Quilombo dos Palmares, que foi um dos tantos quilombos que se espalharam aí pelo nosso Brasil afora, onde tinha escravidão, havia o desejo de liberdade, havia a luta, havia a resistência. E o Quilombo dos Palmares ele durou praticamente 100 anos. Teve gente que nasceu e viveu livre dentro dos quilombos. uhum. Eram eram milhares de pessoas que conviviam, era tipo uma cidade, não era só um, eram vários, né? Era um complexo de cidades. E o Zumbi dos Palmares, ele vivia lá com a família dele, ele, logicamente, várias vezes invadido, lá na Serra da Barriga, estive lá com meu marido há uns 3 anos Legal. atrás, né? Que é um lugar assim de muita força, de uma energia, um negócio assim de outro planeta mesmo, um negócio que te toca. E o Zumbi dos Palmares, ele foi o quilombo foi invadido diversas vezes. Uma das vezes o Zumbi era um bebê e ele foi retirado da sua família porque todos foram mortos e ele foi levado para uma cidade para ser criado por um padre. Aos 14 anos ele retorna e aí ele vira um grande guerreiro e é um guerreiro assim, com uma fineza, porque ele sabia várias línguas, sabia técnicas não de guerra, mas assim, de armas, ele tinha um Uhum. conhecimento. Então, ele resistiu bastante durante muito tempo, e se você tiver a oportunidade um dia de ir à Serra da Barriga, né, lá em Espero que Palmares, sim. você vai ver você consegue ver lá embaixo, então é muito estratégico, né? E foi assassinado, contrataram assim, pessoas que tinham esse teor de matar pessoas, né? E conseguiram assassinar o Zumbi. E o dia 20, e aí acabou o quilombo, né, dos Palmares.
mas o Zumbi dos Palmares ficou com essa marca de ser um grande herói. E veja, quando eu era criança, eu nem nunca soube de zumbi, nem de resistência, nem de luta, né? Porque isso, quando eu era criança, não tinha a Lei 10.639, que é aquela lei que obriga esses É saberes, muito recente, né? desde 2003 que ela existe nas escolas, e tem muita gente que ainda não a usa, né? Não é efetiva, o que é uma pena, né? Porque essa é uma ação antirracista muito eficaz. Então, quando eu era criança, eu não tinha livros com representatividade negra, eu não me via representada, minha mãe, os meus irmãos, os meus primos, meus vizinhos, eu não via essa representatividade negra como hoje a gente tem, apesar da gente também ter livros muito equivocados. Infelizmente, nem tudo que parece é. Não basta Uhum. ter apenas uma imagem negra, né? É preciso você ver. Mas antigamente era assim, eram mal vestidos, despenteados, sem família, sem histórias, né? Então é isso. Me perguntem que eu falo. Então, tá ótimo. Quando eu digo que a lei é muito recente, é no sentido de que, quando a gente pensa, né, no tempo histórico, no tempo que o Brasil é Brasil, né? E em perspectiva, isso é muito recente, né? De 2000 já, 2003. É, Mas é muito necessário e que bom que há vozes como a sua, né? É inspirador ouvir, porque a gente sabe que a representatividade é extremamente necessária, né? Assim, só antes de partir para a próxima pergunta, esse ano eu recebi um presente de uma ilustração, de um ilustrador que é parte da Indígena, do nosso grupo, que ele desenhou uma Mulher Maravilha negra, né, para me dar de presente. Eu fiquei tão tocada por aquilo, foi uma experiência que eu pude ver na prática, assim, o quanto representatividade importa, assim. Eu sei disso, mas quando ele fez aquela ilustração com tanto carinho, né, e com aquela preocupação para que eu pudesse me ver, né, representada ali, isso me tocou de uma forma surreal. Então, assim, é inspirador ver você. E, assim, a próxima pergunta seria até sobre isso, mas, né, você já está compartilhando um pouco sobre qual é a sua motivação. eu queria só Oi? dizer para você, eu só queria só acrescentar o que você está falando, que a Kilsan, Kilsan de Oliveira, ela disse uma Uhum. coisa interessante, que a Kilsan de Oliveira, ela tem vários livros voltados para a temática negra, né? Ela tem o Cabelo de Taió, Akin, o Black Power de Akin, e ela diz o seguinte, a criança, antigamente, a criança negra, quando via um livro onde ela era maltratada, era tratada assim, de uma forma desrespeitosa, isso era uma morte. E continua sendo, porque a Sim, gente continua os livros ainda por aí, né? Mas quando ela se vê retratada de forma interessante, respeitosa, com protagonismo, com beleza, com transbordamento de formosura, de belezura, é a vida. Aí é outra sim. coisa. Sai daquela. Opa, não é? Empodera a criança. Eu sorri porque a professora Regina colocou aqui. Pode falar o nome do ilustrador. Ilustrador Felipe Campos, gente. Maravilhoso. Esse ilustrador do qual eu estava contando. Mas eu concordo plenamente, Sônia. E eu queria te perguntar, pedir para você falar um pouco mais sobre isso. Assim, qual é a sua inspiração para tratar a temática afro-brasileira nas suas obras, né? Um É, pouco. a minha inspiração, ela é de base, né? Tem Uhum, cara, naturalmente você deve conhecer, que é o Kut, né? Que é um professor da USP, um escritor, um poeta, um militante do Quilomboje, né? Então, assim, Cadernos Negros, então uma pessoa assim, muito militante desde a década de 80. E ele fala, eu estou lendo, até por conta do artigo que eu estou escrevendo, ele fala que mais do que a consciência negra é a inconsciência negra. Eu achei isso o máximo. O que é a inconsciência negra? É de você ser negro, é de você não pensar nessa sua negritude, nessa sua condição, porque isso está dentro do seu acontecer natural no mundo. E foi desse jeito que eu escrevi o Menino Nito. O Menino Nito uhum, negro protagonista e que tem uma questão que ele engole choro e tal, mas eu quis, desde que eu escrevi, eu quis que fosse um menino negro, exatamente porque não via nenhum problema de eu escrever
um personagem negro em protagonismo. No entanto, nos idos de 1995, porque eu escrevi em 88 e fiquei batalhando em 95, quer dizer, esses tempos, havia assim, uma ousadia da minha parte, como escritora iniciante, de trazer para o mercado editorial um protagonismo, né? A gente tinha Menina Bonita dos Laços de Fita, que é um livro que importante, porém, à luz dos conhecimentos relacionados à racialidade, a gente já identifica, é, é identificável algumas questões dentro do Menina Bonita do Laço de Fita, mas eu usei muito, que era o que a gente tinha. Uhum. Então, usei com os meus alunos. Então, quando Sônia, eu. perdão te interromper. Pediram para você chegar um pouco mais perto do aparelho porque está um pouco baixo, Ah, se tá, possível, tá? ótimo. Vê se ficou melhor. Tá ótimo. Pode Então, continuar, perdão. como eu ia dizendo, essa questão da Menina Bonita do Laço de Fita, que era um livro importante, mas que tem questões, né, questões identificáveis mesmo, né, com relação ao desconhecimento da sua origem pela criança, também do comentário infeliz, a arte da sua avó, como se ter um relacionamento com uma pessoa negra seria algo como uma arte, como, né, uma quebra de padrão. Então, tem questões. No entanto, ele tem mais do que as questões que são importantes, mas a gente pode pensar no Menina Bonita do Laço de Fita como um marco, né, de trazer esse protagonismo, a menina bonita e tal. Mas aí, quando eu escrevi o Menino Nito, eu não escrevi com nenhuma forma de militância, até porque eu ainda estava muito rasa na discussão, né? A não ser saber ser negra, saber de uma família negra, de uma família pobre, mas eu não tinha um aprofundamento, um estudo, até porque os saberes não estavam disponíveis, né? Sim. Hoje estão. Então, eu escrevi já com esse desejo. E depois que veio a lei e que o Nito me obrigou a estudar, me obrigou a aprofundar, me obrigou a entender o meu lugar de fala, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Eu comecei, então o Nito me abriu muitas portas e me deu muita responsabilidade e muito compromisso, né? Compromisso pelo que eu falo, compromisso com o que eu estudo, compromisso com o que eu compartilho, compromisso com o que eu escrevo. E de lá para cá, eu tenho tentado oferecer aos meus leitores uma literatura de qualidade, uma literatura com personagens negros, uma literatura negro-afetiva, porque dentro das minhas histórias vocês vão encontrar muito, muito, muito amor, né? Eu tenho aqui Palmas e Vaias, que é um livro identitário, um livro que aconteceu, é autobiográfico esse livro, né? Então, eu tenho, né, vários livros, posso te mostrar mais. Eu tenho Eu acho aqui, assim. eu tenho quase 60 títulos, quase, né? Tenho 50 e Eu, pouco. São 25 anos de carreira, também tenho 10 bibliotecas com meu nome, né, ao longo que são, que honra. são para a vida toda, e até para outra vida, né? Muito legal, Sônia. Eu queria te pedir para você falar um pouco mais, então, de uma obra sua, pode ser, por exemplo, O Tambor da Crioula, né, que foi um dos seus últimos lançamentos. Contar mais um Sim, pouquinho. sim. Então, eu vou contar para vocês que a literatura ela tem me levado para lugares nunca antes imaginados. Há mais de Que 7 anos lindo. que eu tenho como instituição, né, assim, não tem uma parceria. Eu trabalho com o SESI, com o SESC, Fundação Vale, e eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo Brasil, né, para conhecer um Brasil que não está assim, que não está na mídia, né? E eu tive a oportunidade de conhecer, de levar a minha palavra como por conta dos meus livros que foram contemplados por compras governamentais. Então, muitos dos meus livros estão em todas as escolas públicas do Brasil, o que para mim é um grande prêmio, né? Sim. E eu fui muitas vezes para algumas cidades do interior, do Maranhão, do Sergipe,
do Piauí, né? Do Piauí não, Pará, Maranhão, Sergipe, Minas, para falar de leitura com os professores, participar de rodas de conversa, contar história para os alunos. E numa dessas minhas viagens, eu fui a Santa Rita, que é uma cidade a 80 quilômetros de São Luís, tá? No Maranhão. Essa Santa Rita, eu fui para uma escola inaugurar uma biblioteca. Eu, lógico, dentro de um projeto, né? Eu fui Uhum. uma convidada para contar a história, inaugurar uma biblioteca local lá dessa escola. E teve uma apresentação do tambor de crioula, porque o tambor de crioula é uma dança ancestral africana que acontece nos quilombos, tal qual como o jongo, né? Que também tem mais ou menos essa linha, que tem batuque, que tem tambor, né? Que tem toda uma religiosidade que fundamenta, de matriz africana. E então, teve uma apresentação do tambor de crioula, né? E eu fiquei encantada, porque o tambor é algo que sempre me encanta, mexe comigo, me envolve, me transporta para um lugar outro, né? E eu fiquei muito encantada. Quando acabou a apresentação, que teve a inauguração, que eu falei, tal, 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 uma das pessoas do tambor me convidou para eu ir à comunidade dela, que é a comunidade Fé em Deus, que fica em Santa Rita mesmo, para que eu assistisse um tambor de crioula só para mim. Que E foi legal. essa experiência. Isso foi em 2016. Quando eu cheguei, eu escrevi a história. Mariana Massarani ilustrou e lancei agora, porque eu estive de novo no Maranhão, num trabalho também, né, de escritora. A Mariana Massarani estava lá e eu a convidei para sonhar comigo. E entrei em contato com a editora Projeto, que é no Sul. Isso é que é o bacana, porque eu estava lá em cima, isso Sim, é aqui embaixo. E isso é muito bom, porque isso faz circular a energia, a cultura e as palavras, sim. né? As palavras são bacanas. E é isso, o Tambor de Crioulo é um livro muito ilustrado, é um livro que tem me dado muita alegria, porque foi um livro, é um livro que eu contei 40 crianças negras que tem aqui, né? Então um livro muito alegre que fala da dança, que é a dança do tambor, com as saias, que tem toda uma esse chamado ancestral, né? Uhum. Que é muito, que são os mais velhos que tocam, né? O tambor, né? Então olha, no meio da roda o tempo gira para muito antes do agora, num tempo para lá do depois do antigamente, onde nos quilombos viviam os nossos queridos entes. Sônia, que lindeza. Gente, eu E ficaria ouvindo a tarde inteira. Então, e aí sim, tem. E eu coloco aqui o batuque do tambor, né? Que eu boto Uhum. assim. Tan, 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 tan. O tambor grita, o tambor conta. Muitas histórias, em muitas línguas. E esse tan, 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 que é o toque frenético do tambor, né? Que é isso. Lindo, Sônia, lindo demais. Eu até leio alguns comentários aqui, o pessoal tá colocando. É... Ixi, que lindo, lindo, já quero. Tessituras com literatura colocou compartilhar as experiências conosco. A sua pesquisa é muito legal e compartilhar isso conosco é melhor ainda. A Imagina. Flávia também colocou aqui, sou muito fã, Flávia Cortes. Eu que sou dela, tá danada. Ai, meu Deus, até abri aqui, peraí. Muito legal, Sônia. O pessoal tá comentando aqui, não consigo acompanhar tudo, mas que bom, estão gostando, também estou adorando. Quem Pode falar. desejar adquirir o tambor de crioula, tem uma livraria, né, que ela não é uma livraria física, né, mas ela agora está inclusive no virtual, porque, enfim, que é a NIA Produções Literárias, tá? NIA Produções Literárias, está no Instagram.
ela vende todos os meus livros, não só os meus livros, mas livros de outros autores voltados para a temática negra, vende também livros de formação. A Tatiane Oliveira é uma pedagoga, pessoa que faz uma consultoria relacionada aos livros. Então, assim, a pessoa ela compra o livro, óbvio, mas ela também tem uma orientação, ela ficava na Feira do Lavradio, participa dos eventos negros da cidade, Baile Black Bomb, Pedra do Sal, todas essas ações, ela está lá com os livros, a Nia presente lá com os livros, Uhum. oferecendo a possibilidade de formação, né? Então, isso é muito bacana. Então, quem quiser meus livros, pode falar com a Nia Produções Literárias, tá? Show, até comentei aqui para o pessoal ver. A professora Regina colocou, né? Queria ter a Sônia na UERJ contando as histórias. Já vou deixar aqui o convite para quando as aulas voltarem, tudo se normalizar, você está conosco na UERJ. Volta Geralmente o primeiro. convite a gente faz, né? Geralmente o convite a gente faz no final da live, mas tá tão bom que eu já vou deixar aqui. Já tá intimada, Sônia, porque é uma obra muito rica, muito Casa. bela. Sim, sim. Só não é minha casa, minha vida, é só minha casa. E faz Ah, parte nossa da minha casa. vida. Uhum. Você sabe que é o meu É, maior sonho estudar na UERJ, né? somos A duas. gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Porque elas podem se transformar em verdade, em realidade a qualquer momento. O meu maior sonho, eu me lembro, eu dentro do 254, que eu morava em Cascadura, eu estava com meu amigo Vlad, que nem existe mais, Vlad virou estrela há muitos anos. E aí o 254 virou assim, né? Que fazia para virar, para poder depois pegar 24 de maio. E eu falei para o Vlad, Vlad, o meu maior sonho é estudar na UERJ e ter duas matrículas no município. Adivinha o que aconteceu, menina? Dito e feito. Dito e Que feito. beleza. Não foi Também era um fácil, sonho. foi assim, trique, foi, mas eu consegui. Chegou. Que bom, que bom. A professora Regina tinha colocado aqui, né? Se você poderia repetir a forma de comprar os seus livros. É Nia Produções Literárias, né? Isso, pode Eu vou. procurar no Instagram, que tem. Ui, NIA. N de navio, I de Ivo e A de amor. pronto, eu fixei aqui o comentário. Continuando, porque né, eu passo, Você é muito a gente só tem uma hora. simpática. Ai, que bom! As suas Eu sou professoras. simpática com você, Sônia. Não, Isso muito é maravilhoso. mais do que simpática. Você é agradável, você sabe conduzir, você é gentil Ai, e gente, eu vou chorar, para. você gosta de livros, né? Porque Gosto. gostar de livro faz uma diferença na vida, viu? Demais, demais. Mundo. Demais. É sensacional, né? E a literatura infanto-juvenil é riquíssima. É um prazer, né? Ser orientada pela professora Regina e poder ter o privilégio de pesquisar isso na UERJ, que também era um sonho, né? Somos duas. E eu queria te perguntar, como você vê o cenário, né? A gente falando disso, da literatura infanto-juvenil no Brasil de hoje? Como você Olha, enxerga isso? hoje, agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento difícil, porque a gente tem uma condução política esquisita, estranha, onde a Sim, gente tem pensamentos muito distintos do que a gente entende por liberdade. E os livros de literatura, e a literatura, e a cultura, e a arte têm a liberdade como material de feitura, né? sim, Então, tempos duros, como a gente está vivendo, onde a inversão de valores, o ódio querendo vencer o amor, a ignorância querendo vencer a ciência. Então, a gente tem todas essas complicações cotidianas, né? Que não basta uma pandemia, é quase um pandemônio político complicado, difícil, mas tirando esse cenário obscuro, certeza vai passar, porque deve passar mesmo, a gente tem as políticas públicas de livros, né, voltado para a infância, as grandes compras governamentais que acontecem há mais de 20 anos. Isso levou lá para dentro do Brasil livros de qualidade, né, com essas
compras poderosas não só do governo federal, como do governo municipal, estadual. Então, isso deu. Não temos mais aquele problema. Ah, não tem livros. Temos livros, sim. Temos livros, sim. Temos livros de qualidade nas escolas públicas. Quando eu falo de escola pública, porque o meu olhar é sempre escola pública, né? Como aluna de escola pública, como professora de escola pública, uma militante pela escola pública, mas, assim, é claro que numa escola privada, particular, ela também precisa ter essa preocupação de ter um bom acervo, uma perspectiva de uma formação voltada para o gosto pela leitura, para a criticidade, né? Porque isso faz uma diferença. E que traga, tanto as públicas como as particulares, que tragam para o seu acervo, coloque como pauta os livros voltados para a temática africana, afro-brasileira, livros Isso né? Afro-encantamento, periféricos, como, por exemplo, o Otávio Júnior, literaturas africanas, como Rogério Andrade Barbosa, como o Júlio Emílio Braz, também da literatura com personagens negros, já há muito tempo, já estava aí na luta há muito tempo, o Rogério também, sabe? Então, que a gente traga essas literaturas para a pauta, né? Que a gente coloque numa perspectiva assim, mais do que uma educação, numa perspectiva de uma educação antirracista. Não basta ser racista, não ser racista, né? Porque tem que ter uma é e sim. a gente pode, se a gente trouxer a 10.639 como efetivação mesmo de uma lei nos currículos ao longo do ano, a gente já está com uma chave boa, porque isso desenvolve, faz com que os saberes relacionados à racialidade circulem pela escola. Há uma desconstrução pela própria consciência de que o racismo é estrutural e, como tal, ele está em todos nós. Ele está nas convivências, né? Então, a gente precisa olhar, perceber, estudar muito tempo para ser. É isso. Sim. Você fez uma pós, né? Uma pós-graduação, se eu não me engano, também dentro dessa temática, não foi? Fiz África Brasil e depois eu fiz o mestrado. Eu fiz, Ah, fez mestrado também. né, eu fiz uma especialização em 2005, 2006. Primeiro eu fiz uma na PUC, relacionada em 95, para eu entender mais essa questão da leitura. Então, eu fiz teoria e prática da leitura, foi uma especialização. Depois eu fiz uma outra especialização em África Brasil. E depois, Uhum. agora um mestrado de Relações Étnico-Raciais no Cefet, que eu recomendo para todo mundo, porque é um Sensacional. mestrado multidisciplinar e que te dá uma visão, uma percepção e um compromisso, porque não adianta saber. O Paulo Freire já dizia, né? A gente precisa aprender em comunhão, a gente precisa compartilhar. Não adianta você ter um conhecimento, não faz sentido. O importante é você compartilhar aquilo que você sabe. É dar luz para quem está no nublado, né? Não está entendendo, não está percebendo. Então, precisou ter uma pandemia para que as pessoas percebessem que o racismo é estrutural. Então, quando se fala, eu digo que a diversidade é linda, mas a desigualdade não é linda. Então, a, a, a pandemia, né, um encontro do Anderson, o belistamento, né, do vereador, o belistamento. Aí você fala, é preciso lavar as mãos, ok, não tem sabão. É preciso lavar as mãos, também não temos água, né? Então, quem mais sofre com a pandemia são os pretos e os pobres, quem mais morre, os pretos e os pobres. Então, isso mostra a cara do Brasil como Sim, fica. E é preciso que as universidades, né, elas tragam para dentro as discussões dentro da literatura, né? Por exemplo, traz Lima Barreto, traz Conceição Evaristo, traz Carolina de Jesus. Carolina de Jesus é sim, contemporânea da Dona Clarice Lispector, que é excelente. As duas são excelentes. Então, assim, quando a gente fala do racismo, é tão que entra dentro da escola a Revolução Francesa, mas não entra a Revolução.
haitiana, que foi paralela. Então, para você veja como é que a coisa funciona. O negócio é muito sério. Mas São só que raízes muito profundas. eu tenho muita tristeza, ao mesmo tempo que eu tenho alegria de ter estudado na UESP, mas eu demorei muito a chegar. Eu fiz 6 vestibulares, Caramba. tá? Por quê? Porque não tinha cotas. Na minha época não tinha cotas. Então, assim, você faz a primeira, não leva, você desiste, pronto. Menos um pobre, menos um preto. Ok. Ocupando aquele espaço. Eu sou Então, cotista. ótimo. As cotas, elas são reparadoras. Tem gente que não entende, que não gosta. Ok. Pra você ter uma ideia, as cotas, a primeira política pública no brasileiro, no pós-abolição, no pós-república, foi trazer os imigrantes. Eles vieram com passagem de navios, muitos deles, vieram com terras para plantar, vieram com isenção de impostos, vieram com assistência mínima à saúde e educação. Eu chamo isso de cotas. Para você começar uma vida, tá bacana. Sim. Não é bom. Os negros escravizados que foram libertos ficaram a Deus dará. Não podiam estudar, assistência à saúde, não tinham nada, né? Não tinha nenhum tipo de É programa amparo. social e não tinham nenhuma cota para começar uma vida dignamente. E aí o resultado é o que a gente vê. Então, hoje, a gente fala como minoria. Como que uma minoria que são quase 56% da população? E as pessoas também não entendem o conceito de negro, né? Que o negro é o preto e o pardo. Ele que é o mestiço, que tem a presença negra, explícita, e que se assume como. Então é muito complexo você vai estudando, e é como se fosse um laçado de fios, e você vai tirando. Então, qual é a minha ação, qual é a minha militância, qual é o meu espaço? Não é efetivamente na academia, né? Ele perpassa pela academia, mas é dentro da literatura. Eu quero que a criança se veja e fique feliz, como aconteceu em Contagem, uma cidade lá em Minas, em que eu fui com o meu menino Nito, e o menino dizia assim, que, Ana Rosa, o Nito é igual a mim. Eu fico bem, Que porque alegria, gente. é de fato igual essa criança que na época tinha 8 anos, eu já deve estar já com seus 16, 17 anos, já tem muito tempo. Então, é por isso que eu escrevo. É por isso que eu tenho esse compromisso. E eu tive conversando com umas crianças do Tocantins, e um menino me perguntou uma coisa linda, coisa de criança. Dona Rosa, você não, na sua história não tem criança branca, não? Achei tão bonitinho, porque essa é uma pergunta que só uma criança faria, né? Aí eu falei, mas menino, vou te contar uma coisa. Nas minhas histórias, você vai encontrar poucas crianças brancas. Vai encontrar, mas são poucas. Sabe por quê? Porque eu amo todas as crianças. E é verdade, eu amo todas as crianças mesmo. Qualquer criança, eu sou encantadíssima. Mas nos meus livros, você vai encontrar muito mais crianças negras, porque eu escolhi isso para escrever. Se você quiser contar outras crianças, você pode, mas nos meus, você só vai encontrar muita mais crianças negras. Foi isso que eu escolhi para escrever para mim. Aí eu respondi assim para ele. Uhum. E é necessário, assim, é uma escolha necessária. A gente sabe que é uma. E eu falo por mim, né, enquanto negro. E enquanto eu era criança, eu sempre gostei muito de ler, apesar de na infância não ter tanto livro assim, ter tantos disponível. E como aluna de escola pública, né, a sala de leitura, a biblioteca, como você falou, né, sobre que há hoje livros bons nas salas de leitura, etc. Teve uma pessoa que também comentou sobre isso. E como aluna de escola pública, eu posso dizer que eu usufruí disso, né, da biblioteca e tal. E como criança negra, eu vivi essa falta de representação, né? Então a gente sabe, não é anular a importância ou, enfim, o valor da criança branca, claro que não, até porque nós somos crianças, ponto. Mas é entender que há necessidade de uma representatividade, há necessidade de, né, como esse menino que você citou, ele possa se ver e falar, eu também estou aqui.
Sim, e também a representatividade negra ela é boa para todo mundo, inclusive para a criança não negra, que ela vai ter um outro olhar, né? E eu digo assim, Sim, as infâncias importam. Minha perspectiva é todas as infâncias importam, né? Então é o meu pensar, né? tem pessoal falando aqui, eu quero ler todos os seus livros, a Ayla Santana, o Alex mandou. Vão ficar rica! Vão ficar rica! Que bom, essa parte é boa também, né? A gente gosta. A gente gosta. Todo mundo sabe que né, num país a gente rico não fica, mas eu fico bem animada. Eu gosto de partilhar as minhas palavras, meus sentimentos. E a gente agradece por você compartilhar, porque é rico demais. A Imagina. gente tem 9 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, boa de Eu queria. conversa, menina. Oi? Boa de conversa, você. Ah, eu gosto. Você gosta Deixa também aqui? O eu casamento fazer perfeito. aqui, ó. Ó, Pode esse fazer. livro é Entre Textos e Afetos. Esqueci sobre o título dele. Formando leitores dentro e fora da escola. Esse é um livro pequenininho, é da editora Malê, e esse livro, ele fala como desenvolver o gosto pela leitura dos filhos e dos alunos. Tem lá na NIA, tá? Né? Show, já tá aqui fixado. Eu Teve gosto um comentário. do livro, foi o meu primeiro livro não literário. E agora eu estou com mais um livro que acabou de sair em e-book, da 40 nas quarentena, que é o meu primeiro conto para adulto, que é um conto de amor não confinado. É da Oficina da Raquel, o nome da editora. Vê lá no e-book e eu estou toda feliz, porque é um homem negro, claro, empoderado, lindo, o nome dele é Silas, apaixonado pela Gina. E não é uma história de amor, ele está confinado, ele está fazendo uma sopa, e aí ele fala: eu, como um homem negro, bem-sucedido, usufruí de todas as cotas, sim, e sem problema. Então, assim, é bem bacana, né? E aí, Sensacional. um outro, eu estou construindo um livro sobre racialidade, também na linha de conversa. Tá? Também é primeiríssima mão. Então vem bastante coisa boa por aí, né? Menina, eu tenho muito, muito estudado esse muito, mas sem aquela coisa, né? Aquela Uhum. disciplina, né? Me toca, Sensacional. O pessoal já fica ligado, né? Teve um comentário aqui que eu achei muito legal. A Drica Marques, né? Ela comentou: cresci sem escutar nenhuma história infantil com personagem protagonista negro, né? Então, assim, encerrando essa parte da discussão, né? A gente tem, com né? O certeza, relato da ela Drica com o deixou relato. aquelas coisas horrorosas, né? Daquelas situações ruins, desagradáveis, desconfortáveis da criança negra, do personagem negro nas histórias infantis, infelizmente. Drica, mas Mas que bom que esse cenário tá. Que bom que esse cenário tá mudando. Eu queria te perguntar, Sônia, quais livros seus você recomenda para quem está começando a conhecer a sua obra? O eu pessoal está recomendo aqui. o Nito e Tesouro de Monifa, Lindo também as cartas. Eu não posso dar spoiler. Palmas e Vaias, que é o meu autobiográfico. Qual o nome? Palmas e Vaias. Palmas de Vaias. Eu dei uma vaia aos 11 anos de idade. Aí, esse é mas a minha mãe bateu palmas para mim, tá? E isso fez a diferença na minha vida. Sensacional. A professora Regina colocou, né, que na UERJ nós temos o Letras Pretas, né, que é coordenado pelo professor Henrique Samin, também, né, pesquisa essa temática, é um projeto sensacional também. E deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Você Ainda fala tem para ela, 5 minutos. eu participei, Maílza, professora Maílza da Educação, de grupo de estudo, tanto é que ela foi veio para minha banca, convidei para minha banca, né? Quando
de inteligência de computação, que foi autobiográfico. Sensacional. Sério? Que legal. Gente, Sônia, você é maravilhosa. A gente tem 4 minutos. Nesses minutos finais, eu queria te perguntar o que você recomendaria para quem deseja se tornar escritor, para quem quer seguir esse Eu caminho? recomendo que leia bastante. Leia Lígia Bojunga Nunes, que é uma boa escritora, mas leia também Conceição Evaristo, leia Carolina de Jesus, leia contos, né? Leia, é o que eu recomendo. Leia bastante. É exatamente o que eu recomendo. E vá escrevendo e vá colocando os sentimentos nas palavras, no papel, em palavras, né? E vai compartilhando com as pessoas amigas e pergunte sempre, o que que você não gostou? Né? Porque perguntar o que gostou é bolinho. E se for livro para criança, chama a criança querida, não fala que é você, lê a história e pergunta para a criança, o que que você não gostou? E ela vai te dizer tudinho. E eles são sinceros, sinceríssimos. Então, Sônia, a gente está chegando ao final. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Ficou assim, baixinho, na sala. Então, a gente está chegando ao final. Já vai dar 4 horas, né? Nós temos 1 hora aqui no Instagram. Eu queria te agradecer, assim, imensamente. Eu já imaginava que seria uma conversa muito boa, muito agradável, mas eu não tinha ideia do quão boa seria. Né? Aqui já fica o nosso convite para você estar conosco na UERJ, né? Quando tudo isso passar, para estar lá com a gente presencialmente. Foi uma grande honra que você tenha aceitado o nosso convite, né? E quero também agradecer ao pessoal que ficou nos acompanhando aqui. O pessoal está comentando, muito obrigada, live maravilhosa. Bacana. Você é maravilhosa. Muito bom. Colocaram Nito, meu preferido, muita coisa aqui. E Sônia, né, encerrando, muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu agradeço. Hoje eu tenho mais uma live, né? Porque esse tempo eu tenho feito muitas lives, melhorei bastante, ainda não estou no ponto, mas já melhorei muito. Quero dizer da minha alegria de ter participado e desejo a todos uma boa tarde. E quem puder desejar me acompanhar, eu vou estar no NEAP lá do Paraná. Grupo EIA. EIA, Ereia, Ereia. É do Herê com Iás. Ereiás. Eu vou participar de um evento que vai ser público, né? Tá bom? Sim. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigada. Viva a literatura, leiam bastante, colocando poesia nas nossas vidas, nesses tempos de confinamento. Quanto mais literatura, melhor para a alma da gente, para os pensamentos, para as ideias. E todo dia, quando acordar, não esqueça, a gente tem um dia inteiro para viver e ser feliz, com amor e alegria. Tá certo? Sônia, você é maravilhosa. Muito obrigada. Tá certo, tá fechado. Que você continue, assim, produzindo essas obras que aquecem o coração, que são um abraço. Essas obras são um abraço. Palavras são presentes, né? E quem fala de literatura, de abraço em palavras, tá certo? Beijinho. Um beijo. Tchau, Sônia. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Aproveitem a vida, que a vida é muito boa. Tchau. Tchau.